Dando continuação à leitura, e esse capítulo é grande, eu vou ter que ler um pouco mais rápido. Evangelho de João, tradução do aramaico, por Tzadok Ben-Derer. Agora o capítulo 6, começando no versículo 1. Vamos seguir na graça de Deus Pai. Depois destas coisas, Yeshua foi para o outro lado do mar da Galileia, que é... gente, esse nome aqui, Tivariá. Isso aqui, já esqueci como que está no português, mas escrito aqui está Tivariá. Deve ser Tiberiades. Mas não tenho certeza. Mas vamos continuar. Depois dessas coisas, Yeshua foi para o outro lado do mar da Galileia, que é Tivariá. E foram atrás dele grandes multidões, porque viram os milagres que fez sobre os enfermos. E Yeshua subiu ao monte e lá estava sentado com seus talmidim discípulos. E estavam próximos à festa do Pêssah, da Páscoa, dos moradores de Judá. E levantou seus olhos, Yeshua, e viu uma grande multidão que estava vindo em sua direção. E disse a Filipos: onde compraremos pão para que estes possam comer? E disse isto para testá-lo, pois sabia o que estava prestes a fazer. Então, como estava próximo a Páscoa, a Pessah, muita gente estava chegando em Jerusalém. E sempre que fala de Yehudá, o Judá é a tribo da qual o Senhor Jesus nasceu. Okay? Então, continuando, ele falou isso, sobre os pães. Continuando. E disse-lhes Filipe: 200 denários de pão não seria suficiente para eles, ainda que cada um levasse um pouco. Disse-lhe um de seus talmidim, de seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro: está aqui um menino que tem consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para todos aqueles? Ou todos esses outros que estão chegando? Disse-lhes Yeshua: faça com que todos homens se reclinem para comer. Havia muita relva naquele lugar, e o número de homens reclinados eram 5.000. Ou assentados. E Yeshua tomou o pão e abençoou e distribuiu àqueles que estavam reclinados, igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando estavam satisfeitos, disse aos seus talmidins: recolha os pedaços que sobraram, para que nenhum se perca. E eles se reuniram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos que comeram a partir dos 5 pães de cevada. E aqueles homens que tinham visto o sinal que fizera Yeshua diziam: verdadeiramente, esse é o profeta que viria ao mundo. Mas Yeshua sabia que estavam preparados para vir pegá-lo e fazê-lo rei. E partiu para uma montanha sozinho. O povo queria que o Senhor Jesus fosse rei naquela época, mas não era a época dele ser rei. Ele era rei, mas não veio para exercer o cargo de rei. Mas a próxima vinda é para exercer a função de rei, sacerdote, profeta. Aleluia. E quando era noite, seu talmidim desceram para o mar.
e sentaram-se num barco e foram para o outro lado, em direção a Cafarnaum. E tornou-se escuro, e Yeshua não havia chegado a eles. E o mar se levantou contra eles, porque um grande vento estava soprando, e tinham navegado cerca de 25 ou 30 estádios, e viram Yeshua andando sobre o lago. E quando se aproximou do barco deles, temeram. Esse lago é o Mar da Galileia. E Yeshua lhes disse: sou eu. Ou eu sou. Não tenho medo. E gostaram de recebê-lo no barco. E naquela hora o barco chegou na terra para onde estavam indo. E no dia seguinte, aquela multidão que permaneceu do outro lado do mar viu que não havia nenhum outro barco lá, exceto aquele que os discípulos tinham subido, e que Yeshua não entrara no barco com seus talmidins, com seus discípulos, mas outros barcos tinham vindo de Tivaiar, que eu acho que é Tiberiades, perto daquele lugar em que comeram pão depois de Yeshua ter abençoado. E quando a multidão viu que não estava ali Yeshua, nem seus discípulos, subiram nesse barco e foram a Cafarnaum e procuraram Yeshua. E quando encontraram no outro lado do mar, disseram-lhe: nosso rabino, quando chegou aqui? Respondeu Yeshua e disse-lhes: verdadeiramente, verdadeiramente eu lhes digo que vocês não me buscam porque viram milagres, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará, pois este o Pai selou. Elohim. Disseram-lhe o que devemos fazer para realizar as obras de Elohim? Respondeu Yeshua e disse-lhes: esta é a obra de Elohim, que confiem naquele que ele enviou. Aleluia. Disseram-lhes: qual o sinal que realiza para que possamos ver e ter confiança em você? O que faz? Nossos pais comeram o maná, o mano, no deserto, como está escrito. Deu-lhes pão dos céus para comer. Disse-lhes Yeshua: verdadeiramente, verdadeiramente, eu lhes digo que não foi Moisés que lhe deu o pão dos céus, mas meu Pai lhes deu o verdadeiro pão dos céus. Aleluia, aleluia. Porque o pão de Elohim é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Ao mundo. Entenda essa palavra. Eles disseram-lhes: nosso Senhor, dê-nos sempre desse pão. Disse-lhes Yeshua: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede para sempre. Mas eu lhes digo que vocês me veem, mas não creem. Todos os que o Pai me deu virão a mim, e quem vem a mim, eu não lançarei fora. Porque eu desci dos céus, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que me foi dado, eu não perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. A gente vai encontrar com muita gente
da época de Yeshua ressuscitado na ressurreição. E os moradores de Judá murmuraram contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desce dos céus. O Senhor Jesus era da tribo de Judá. E é na nossa casa, na nossa família, que a gente vai receber as críticas, como o Senhor Jesus sempre recebia dos da tribo de Judá. E diziam: não é este Yeshua, filho de José, Yosef, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como este homem diz que desceu dos céus? Mistérios. Respondeu Yeshua e disse-lhes: não murmurem um com o outro. Nenhum homem é capaz de vir a mim se o Pai não trouxer. Que me enviou, e eu ressuscitarei no último dia. Porque está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Elohim. Quem ouve, portanto, da parte do Pai, aprende com ele, vem a mim. Elohim estava ensinando através do seu próprio filho. Isso aqui está muito bem explicado. Não que um homem tenha visto o Pai, e não ser aquele que de Elohim. Este tem visto o Pai. Aquele que veio de Elohim, Yeshua. Ele foi o que viu o Pai, o único que viu o Pai. Verdadeiramente, verdadeiramente eu lhes digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus pais comeram o man no deserto e morreram. Mas este é o pão que desceu dos céus, para que o homem possa comê-lo e não morra. Eu sou o pão da vida que desci dos céus. E se um homem comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é o meu corpo, que dou para a vida do mundo. E os moradores de Judá, discutiam um com o outro e diziam: como pode este homem dar-nos o seu corpo a comer? E disse-lhes Yeshua: verdadeiramente, verdadeiramente, eu lhes digo que se não comerem o corpo do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois o meu corpo é verdadeiramente alimento, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Aquele que de mim se alimenta também viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu dos céus. Não é como o maná que seus pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Estas palavras ele disse na sinagoga quando ensinava em Cafarnaum. Aleluia, aleluia. Nosso Jesus não tinha medo nem da morte. Ainda que foi doloroso, ele foi até o fim. E muitos de seus talmidim que ouviram disseram: estas palavras é dura. Quem é capaz de ouvi-la? E Yeshua sabia em si mesmo que seus talmidim discípulos murmuravam, os discípulos que estavam seguindo ele, sobre isso, e disse-lhes: isto os ofende? Se, pois, vocês vissem o Filho do Homem assentado para o lugar onde estava anteriormente,
É o Ruach, o Espírito Santo, que vivifica o corpo, não lucra nada. As palavras que eu lhes falo são espírito e vida. Mas há homens dentre vocês que não creem, porque sabia Yeshua desde o início que era aqueles que não criam. Quem era aqueles que não criam nele? E quem era aqueles que iria trair? E disse-lhes, por causa disto, disse-lhes que o homem não é capaz de vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado por meu Pai. Devido a estas palavras, muitos de seus discípulos viraram suas costas e não andavam mais com ele. Gente, tem muita gente fazendo isso hoje, discípulos de Yeshua virando as costas para ele. Virando as costas para o Senhor Yeshua. Porque, ele nos ofendeu. Nem vou falar outra palavra aqui, que eu penso. E Yeshua disse aos seus 12, vocês também querem ir? Respondeu Simão Queifa e disse, meu Senhor, para quem iremos nós? As palavras da vida eterna estão com você. E nós cremos, sabemos que você é o Mashiach, o filho de Elohim vivo. Disse-lhes Yeshua, eu não escolhi a vocês 12? E um de vocês é adversário, o Hassatã. Ele estava falando sobre o Judas, filho de Shimon, Querioto, porque estava pronto para traí-lo, sendo um dos 12. E finalizamos aqui o capítulo 6 para a glória de Deus Pai, aleluia. O Senhor Jesus não fica passando a mão pela cabeça, bajulando as pessoas, igual hoje eu vejo muitos bajuladores, só quer ser bajulado e bajular os outros. O Senhor Jesus não bajulava nem o povo dele, não passava a mão na cabeça e bajulava nem o povo dele. Até os discípulos chegou uma hora que muitos, foi embora, saiu. Essas palavras é muito dura, nos ofende. Você também está ofendido com as palavras do Senhor Jesus? Você também acha que ele foi muito duro com o povo dele? Pois fique sabendo que se ele foi duro com o povo dele, imagina com o gentil que não crê. Imagina o que será com o final de um gentil que não crê. Siga Jesus de Nazaré enquanto há tempo, porque o tempo está acabando. Shalom, shalom.